12 horas e 52 minutos. Dengue mata, gente. Não é falta de alerta. O tempo todo estamos aqui sistematicamente falando. Os casos de dengue explodem no Brasil. Eu tenho acompanhado atentamente e todos assustados com as autoridades também assustadas, a população de todo o país, todo mundo assustado. E já foram confirmados, só para que tenhamos uma ideia, mais de 740 mil casos da doença em nosso país. Agora, e as precauções? E o nosso desempenho? A nossa preocupação? E a vacina? Qual é o cenário em nosso estado, afinal? Vitória Costa chega aqui no nosso balanço e ela nos traz mais informações. Alô, Vitória, seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, Sérgio, boa tarde também para você que nos acompanha. Pois é, a gente vem para falar desses casos tristes, né, preocupantes de dengue. Como você bem disse, só este ano já foram confirmados mais de 740 mil casos em todo o país. Esses são os dados mais atualizados do Ministério da Saúde e claro que infelizmente em Sergipe não é diferente. Casos estão sendo confirmados aqui ao longo desse começo de ano. 6 estados do país já decretaram a emergência, então agora a gente vai saber melhor qual a situação de Sergipe nesse momento. Quem vai trazer esses detalhes é o Dr. Marco Aurélio, ele que é diretor de Vigilância em Saúde aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando da situação de Sergipe. As pessoas estão muito preocupadas. Alguns outros estados do país já decretaram emergência, essa situação de alerta. Então, qual é o cenário de Sergipe no momento em relação a essa doença? Boa tarde. Então, é muito importante a gente entender isso, né, que a dengue é uma doença dinâmica. A transmissão dessa doença ela é dinâmica, então ela depende de vários fatores. Fatores ambientais, fatores de comportamento das pessoas, né, e questões de imunidade. Então, estamos, né, com o nosso plano de contingência numa fase que a gente chama fase 0. Né, diferente de estados, né, onde tem cidades que já estão na emergência em saúde pública, já decretaram, a gente está na fase do monitoramento. Porque os nossos dados, né, de casos confirmados ainda são inferiores aos dados do ano passado. Então a gente está nessa fase onde a gente já observa, né, a transmissão da doença, a positivação de amostras, mas a gente não tem ainda, né, um cenário, né, de emergência em saúde pública. Então a gente está na fase, a fase 0 do plano de contingência, que é essa fase de monitoramento diário dos casos, de observação das portas de urgência, né, de orientação aos profissionais, de disseminação do protocolo de tratamento e de trabalho junto, né, com a imprensa, junto com os meios de comunicação, para que a população também se engaje e entenda que esse momento, nesse ponto 0, que a gente diz, nesse estágio 0, é o ponto de alerta. É quando se pode fazer coisas para diminuir uma possível transmissão que venha nos meses posteriores. Então a gente tem um momento de transmissão favorável ao vetor, né, altas temperaturas. Agora de manhã mesmo caiu uma pancada de chuva, isso faz com que a água se acumule em pequenos reservatórios, se a gente tiver eles próximos da gente, e faz com que em uma semana, né, aquele vetor suja, né, saia de um ovo para um inseto que já está voando e podendo picar as pessoas. Diante desse cenário, alguns estados estão recebendo a vacina, porém elas não foram enviadas ainda a Sergipe. Quais são os critérios desse envio? Sim, o Brasil ele começou a fazer a compra, né, da vacina, né, uma vacina que toma em 2 doses, e como o quantitativo que o laboratório consegue entregar é muito inferior à população brasileira como um todo, foi iniciado, né, esse esquema, principalmente para aquelas crianças de 10 e 11 anos, em algumas áreas metropolitanas. Então o critério foi ter uma área, né, um município, dentro do estado, um município com mais de 100 mil habitantes, que tenha, né, evidências que já está passando e que vem passando por um aumento de casos. Né? Então, quando foi feita essa análise, o estado de Sergipe, nenhuma das cidades que tem mais de 100 mil habitantes se encaixaram nisso, né? Por isso que foi concentrado em algumas outras regiões. Mas a gente sabe que é só a incorporação da vacina. Né? A vacina, mesmo quem está recebendo agora, os estados que estão sendo prioritários nessa fase agora, ela não resolve, né, o surto nem a epidemia de dengue, porque ela atinge uma faixa etária específica, né, e a gente sabe que a dengue pode atingir do recém-nascido, né, ao idoso.
A dengue ela está dividida em 4 sorotipos e os estudos estão mostrando que esses 4 estão circulando no país. Qual seria a diferença entre eles? Então, diferente, não é, da Covid, que toda hora tem uma mutação, não é? A dengue tem, né, suas alterações ali durante os ciclos, mas temos 4 sorotipos, não é? 4 sorotipos é como se fossem 4 vírus diferentes, são muito parecidos, mas são diferentes. Então, cada vez que a gente pega uma dengue, se a gente pega uma dengue 1, a gente ganha uma imunidade, né, prolongada aí, provavelmente para o resto da vida, para aquele vírus. Então a gente não pega mais dengue pelo dengue 1. Se o vírus dengue 1 ficar circulando aqui, a gente já está imune a ele, né? Quando entra o dengue 2, traz novamente o risco para aquela população, porque a exposição a um novo tipo de vírus da dengue. E assim quando reintroduz o 3 ou 4. Então quando a gente tem no território nacional a circulação dos 4 sorotipos, aumenta o risco de pessoas que tiveram pelo 1, ter pelo 2, ter pelo 3, então a gente acaba aumentando o risco populacional. Mais gente pode pegar a dengue se esses vírus circulam ao mesmo tempo. Doutor Marco Aurélio, muito obrigada pelas informações. Então é isso. Esses são alguns detalhes da situação da dengue aqui no nosso estado, mas é sempre importante lembrar que todo mundo em casa pode fazer sua parte e, em caso de sintomas, também se cuidar de forma devida. Volto com você, Sérgio. Pois é, Vitória, e um abraço especial ao sempre atencioso doutor Marco Aurélio. Muito obrigado, Vitória.